eu quero que você me responda, sinceramente, hoje, olhando para sua vida, olhando para sua realidade, você está vivendo ou sobrevivendo? Cara, o dia que eu tive esse insight, o dia que eu me parei pensando nisso, e eu fui entender sobre o modo sobrevivência, eu falei, meu Deus, eu sequer estou vivendo a minha vida. E dificilmente a gente para e pensa sobre isso. Isso porque nós somos engolidos pela nossa rotina. Todo santo dia nós somos engolidos por trocentas mil coisas, trocentas mil demandas e coisas que precisamos dar conta. Porque a gente precisa isso, a gente precisa aquilo. E quando você vai ver, você não tá nem vivendo a sua vida. Você tá sobrevivendo. Você colocou a sua mente e o seu corpo para viver no modo sobrevivência. E da onde surge esse modo sobrevivência? Lá nos primórdios, os homens, eles entravam no modo sobrevivência quando precisavam sair para caçar. Então eles ativavam o instinto, a adrenalina e aquele estresse no momento da caça e aquela coisa doida, e faziam a caça e voltavam para casa. E aí se alinhavam novamente e viviam. E eles só iam passar por aquele estresse do modo sobrevivência novamente quando precisasse caçar ou quando encontrasse alguma situação de perigo. Mas acontece que o que isso se difere da maneira em que nós vivemos hoje? A gente vive no modo sobrevivência 24 horas por dia. Porque normalmente nem no sono você tem sossego. Você às vezes não consegue dormir 8 horas por noite. Você fica o tempo todo acordando. O seu sono é um sono que não descansa. Você dorme o quanto for e acorda cansado. Você já acorda dando conta de demandas. Você já acorda olhando em rede social. Já acorda comparando a sua vida, tendo que correr para chegar no metrô, tendo que correr para pegar o ônibus ou tendo que sair 2 horas antes de casa para conseguir chegar no horário, no trabalho. Ou é uma correria porque é preciso deixar as crianças na creche, na escola e depois ir ao trabalho. No trabalho é estresse de estresse. Então você acaba saindo daquele modo de sobrevivência dos primórdios, onde você estava no estado de sobrevivência quando precisa caçar, para viver no estado de sobrevivência 24 horas por dia. O seu corpo está acostumado com o estresse. O seu corpo, o seu cérebro se acostuma com o estresse, com o caos, com as 200 demandas que você precisa dar conta. E aí, quando você percebe, você acabou de pagar um boleto e já está preocupado com o outro boleto. Você sente medo, você sente insegura, você sente incapaz, não tem certeza se mês que vem vai isso. Será que mês que vem eu consigo aquilo? Gente, quando você vê, se passaram anos. E você se vê em anos vivendo no modo sobrevivência. Porque vai chegar o Natal, não vou conseguir fazer tal coisa. Porque chegou o dia das mães e eu não consegui fazer tal coisa. E tudo vira uma cobrança. Tudo vira um estresse. E às vezes o único momento de alívio que você vai ter vai ser aonde? Nas redes sociais. Comparando a sua vida caótica com a vida perfeita que as pessoas colocam nas redes sociais. E aí, além de você ter que lidar com a sua vida louca, corrida, o modo sobrevivência a 1000 graus, você tem que lidar comparando a sua vida de réis mortais, nossas vidas de réis mortais, com as vidas incríveis das pessoas que colocam nas redes sociais. E além de tudo, você ainda se sente frustrada. Meu Deus, que merda de vida. Meu Deus, como é que eu vou mudar isso? Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais perder um dia só da minha vida. Meu Deus, e agora? Gente, normal.
Normal. A gente passa por isso. E também não é culpa dos influenciadores, gente. Não, assim, 100%, né? Eles são responsáveis pelo que postam. Mas é o tipo de coisa que vende. Porque é justamente isso que eu falei. É nesse momento em que as pessoas ficam nas redes sociais que elas têm esse alívio errôneo e de ilusão de que elas estão descansando, quando na verdade elas estão se comparando. Então, continuando, viver no modo sobrevivência vem desse fato de viver para ter o básico funcionando. Ou seja, pagar as contas, manter o aluguel em dia, as compras de casa, o básico, tudo no básico, assim, na linha, sem margem para mais e para menos. É tudo muito milimetricamente pago e organizado. Mas então, Paola, agora que eu entendi que eu vivo no modo sobrevivência, nesse modo de alerta e de estresse o tempo todo, de insegurança, de medo, de falta o tempo todo, o que a gente pode fazer? Primeiro, eu separei alguns aspectos que vão te demonstrar se você vive no modo sobrevivência. Então, para saber se você vive no modo sobrevivência, o que caracteriza o modo sobrevivência? Primeiramente, a mentalidade de escassez. Foi o que eu acabei de falar. O medo de faltar, o medo de não ter o suficiente para o próximo mês, mesmo você sabendo que vai ter. Você sente esse medo. Então, a mentalidade de escassez. O medo de mudar. O medo de mudar te força a ficar no modo sobrevivência. Ou seja, é o medo de você tentar algo novo. É o medo de você ir para um novo emprego que possa ser melhor. O medo de talvez mudar para uma casa mais perto do seu trabalho. O medo de você começar a empreender. O medo de você começar a fazer vídeos para a internet, por exemplo. O medo te prende no modo sobrevivência. E o terceiro e último hábito que faz com que você fique no modo sobrevivência é a falta de visão do futuro. Que significa que é quando você está tão assim inerte e preso que você nem se propõe a pensar no futuro. Você perde os seus sonhos, você não tem mais planos, você não tem mais sonhos, objetivos, você simplesmente vive um dia após o outro, sem essa vontade de sonhar, de realizar, porque para você é impossível. Já demos aqui os 3 hábitos que fazem com que você consiga perceber se está ou não no modo sobrevivência, mas é agora que eu não quero mais estar ali. Eu não quero mais, eu decidi que eu não quero mais estar no modo sobrevivência. O que eu posso fazer? Quais ações eu devo tomar para conseguir tirar o pezinho da lama? Primeira coisa é ter essa percepção. O simples fato de você perceber que está no modo sobrevivência já te traz essa consciência. Porque o modo sobrevivência é a falta de consciência que você tem sobre a maneira como você está vivendo, sobre a maneira como você está levando a sua vida. Então, a primeira coisa, e a mais importante, é perceber. Porque a pessoa, quando ela não quer ver, ela sabe que está ali, mas ela não quer ver. Então, primeira coisa, percepção. É perceber o que está ali. Então, isso é o mais importante. Segunda coisa, planejar. Você sair correndo desembestado e querendo mudar isso não vai resolver, porque você vai só se cansar. Então, agora que você percebeu, você precisa planejar. Se organizar, tá? A minha situação é essa aqui. Como que eu vou fazer? Você vai planejar, você vai colocar. Eu sou a louca da lista, já falei pra vocês, então tudo eu listo. Você vai ver a sua rotina, você vai ver a sua realidade e vai se organizar. O que eu vou fazer para não pensar só em pagar contas do próximo mês? Vai existir uma outra fonte de renda? Eu vou começar a gravar minha rotina dentro de casa porque eu quero monetizar e não depender só do dinheiro do meu trabalho. Você vai se organizar e vai dar pequenos passos, tá? Eu oriento e eu falo isso porque isso foi muito importante para mim, porque às vezes você tem no meu caso, eu acredito que de muitas mulheres seja assim também, às vezes é uma demanda tão grande, tantas coisas para fazer, que é importante você começar aos poucos, para você aos poucos ir trazendo isso para sua realidade. E aí você se adaptando e se acostumando. Então não tenha pressa. Entenda que o planejamento vem porque é um processo. A gente está avisando lá na frente, quando você conseguiu mudar 100% da sua realidade.
Mas hoje você vai começar com um passinho pequeno, que é percebendo e planejando. Terceiro ponto, importantíssimo, você precisa ter um propósito. Vai ser o PPP praticamente, né? Percepção, planejamento e o propósito. Você precisa saber por que eu quero sair do modo sobrevivência. Eu quero ter mais tempo para os meus filhos. Eu quero construir um legado profissional. Eu quero trabalhar em casa. Eu quero criar infoprodutos. Você precisa ter um propósito. E por isso que o planejamento é tão importante. Porque é o momento onde você vai estar, você e você mesmo. E você vai conseguir perceber o que é bom para você. O que você quer. O seu propósito, você vai saber o que é bom para você. Você vai saber o que você quer para você. Não é o fulano, não é ciclano, não sou eu, não é o outro que vai te falar. É você, nesse momento de reflexão, que vai conseguir entender que propósito que você vai colocar nisso. O quarto ponto é ter consciência dos passos que você está dando. A consciência, ela é clareza, ela é direcionamento. Então, quando você assume essa consciência do lugar para onde você vai, você entende que tudo existe um tempo e que a partir disso existe um processo. E aí você começa a viver o processo e entender que quando chegar na linha de chegada, você vai ter aprendido todo esse caminhar. Você vai ter tirado diversas lições e aprendizados. Então, ter esta consciência, essa maturidade de que as suas decisões são conscientes, você não vai tomar nenhuma decisão, nem colocar os pés pelas mãos, porque se você precisar, você recorre ao seu planejamento, você recorre ao seu propósito, você não está perdida, você tem consciência de onde você vai. E isso, gente, sai muito do modo sobrevivência, porque no modo sobrevivência você simplesmente vive no automático. E quando você se torna novamente consciente pelas suas decisões e ações, isso te traz muita clareza. E só para finalizar aqui o vídeo, entender que a mentalidade, o fato de você estar aqui, ter percebido a importância de sair do modo sobrevivência e ir para uma nova realidade, viver a sua vida, sair do sobreviver para viver, você está construindo uma nova mentalidade, construindo uma nova consciência, tendo clareza de onde você quer ir. E isso é o que vai determinar os seus próximos passos. Você está tendo novas ações, novas responsabilidades. Você está assumindo responsabilidade sobre uma nova página da sua vida. Isso vai exigir de você decisão, disciplina, responsabilidade. E a única pessoa que pode fazer isso por você é você mesmo. Então, hoje, viver a vida não é a coisa mais simples do mundo. Viver se tornou uma tomada de decisão, porque naturalmente nós estamos sobrevivendo. Nós somos levados a sobreviver, um dia de cada vez. E quando você decide que você quer retomar as rédeas da sua vida e viver, literalmente viver a sua vida, você acaba tendo que se planejar e se organizar, algo que deveria ser natural. Viver a vida, ter experiências, deveria ser natural. Mas nós somos levados a sobreviver. Então, só o fato de você ter essa noção, essa percepção, já faz você estar um passo à frente da maioria das pessoas que ainda ficam presas nessa sobrevivência, e não é culpa delas. Nós somos levados a viver dessa forma. Então, o mais importante sobre sair do modo sobrevivência e viver a vida como deve ser vivida é você estar disposto a pagar o preço. Porque não é sobre ser fácil. Sair dessa rotina que nós estamos acostumados, dessa correria mais doida e que, por mais que adoeça cada um de nós, é algo que nós estamos acostumados. Então, trocar a polaridade de sobrevivência para viver realmente é algo que não vai ser simples, vai ser doloroso, você vai sentir essa adaptação, vai sentir essa mudança. No entanto, com certeza vai ser uma das mudanças mais saudáveis que você vai fazer. Porque você não vai mudar só a sua rotina, você vai acabar mudando a rotina de todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu adorei falar sobre isso aqui.
O modo sobrevivência é algo que me pegou demais. Eu até falei sobre outro vídeo, né, que foi até sobre quando eu usei a lei da suposição para hoje conseguir trabalhar em casa, para hoje conseguir levar minha filha para a escola. Isso para mim é extremamente gratificante. Então eu digo para vocês que hoje eu consigo não viver no modo sobrevivência. Gente, hoje é segunda-feira, 9h30 da manhã, e eu tô sentada aqui na minha cozinha conseguindo criar meus conteúdos, desenvolver o meu conteúdo, transbordar para as pessoas que se conectam comigo. Então, isso para mim hoje é viver. Levar a minha filha na escola todos os dias, isso para mim é viver. Poder ter 1 hora para eu fazer minha atividade física hoje, porque eu consegui compreender, antes nem isso eu via, o quão abandonada eu estava. Eu me abandonei completamente. Eu vou falar sobre isso, sobre autoimagem em outro vídeo. Hoje eu consigo ter essa percepção, eu ainda tenho um caminho muito longo para trilhar, mas hoje eu tenho essa consciência. Então eu digo para vocês com todo o coração, sair do modo sobrevivência é você tirar uma venda dos seus olhos e conseguir ver a vida de uma maneira antes praticamente escondida.